Olá, boa noite. Hoje o Realidade em Pauta traz um assunto pouco falado, a ressocialização de presos. Algo tão importante para que esse cidadão possa voltar à sociedade com dignidade e ter a chance de uma nova vida. O sistema carcerário brasileiro é um desafio para a sociedade e para o Estado. Uma das deficiências que merecem destaque é justamente essa, a ressocialização de detentos, também chamados de educandos pelos profissionais de direito. De acordo com o último levantamento feito pelo Departamento Penitenciário Nacional, apenas cerca de 20% dos presos conseguem um emprego após deixarem o presídio. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. Das diversas deficiências do sistema prisional, a ressocialização de educandos é uma questão que merece destaque. Estamos na penitenciária Adriano Marrei, localizada em Guarulhos. Ao contrário de outros presídios, aqui os educandos têm oportunidade de participar de oficinas, entre elas a de crochê. E o resultado foi parar nas passarelas do maior evento de moda do país, a São Paulo Fashion Week. Não começou com ideia de desfile, a gente não fazia roupa no começo do projeto, mas o crochê naturalmente trouxe, a roupa para dentro da sala de aula. E quando a gente viu, a gente tinha uma coleção, pronta, assim, muitas peças de roupa. Poxa, tudo começou do nada, começou fazendo uns pequenos tapete, toalha, e daqui a pouco foi surgindo roupas, foi surgindo os amigurumis e foi evoluindo, e quando foi ver expandiu e chegou na Fashion Week. A ressocialização é um tema que vem desafiando a sociedade e principalmente o sistema carcerário brasileiro. E é por isso que funcionários deste presídio decidiram implementar a ressocialização na rotina destes educandos. Nós cobramos do preso, do encarcerado, nós cobramos da seguinte forma: eu vou te dar uma oportunidade. Essa oportunidade são poucos que a têm até na rua e que você não teve, mas você vai conseguir enxergar e você vai decidir sua vida. Mas isso tem um preço, e o preço é não voltar para o crime. A ressocialização é assegurada pela Lei de Execução Penal, que está em vigor desde 1984. Nela, a oferta de estudo e trabalho é obrigatória para todos os presos. Só que, na prática, isso nem sempre acontece. De acordo com um levantamento feito em 2014 pelo Departamento Penitenciário Nacional, somente cerca de 20% dos presos conseguem um emprego após deixar o presídio. Isso significa 115 mil dos mais de 622 mil detentos. Ele sai da cadeia marginalizado, sem profissão, porque ficou no ócio, sem qualquer perspectiva, porque ficou abandonado, e fica efetivamente à margem da lei, ou seja, ele volta à sociedade livre, mas fica excluído. Então é preciso o quê? Investir, fazer com que as empresas, e recentemente está sendo editada uma lei nesse sentido, para que um mínimo de 1, 2 ou até 3% de empresas, de pessoas, contrate ex-egressos. Quanto à escolaridade dos educandos, 75% deles estudaram somente até o ensino fundamental. A desigualdade social e criminalidade estão intrinsecamente ligados. Claro que você vai pegar os presídios, você vai ver, tem pessoas com nível superior presos, você tem médico, você tem advogado, você tem engenheiro, sim, mas estão muito longe de ser a maioria. A maioria dos presos são pessoas com baixo nível de escolaridade, baixa renda, de comunidades mais carentes. Esse é o perfil majoritário dos presos.
Pesquisas apontam que apenas 12% das pessoas presas cometeram crimes hediondos. A maioria, 66%, foi condenada por tráfico, 28%, roubo, 25% ou furto, 13%. A Lei de Execução Penal e a nossa legislação processual pátria diz o seguinte, que a finalidade da pena, onde o juiz aplica uma sentença, é recuperar o indivíduo. Não é pena castigo, e sim ressocialização. Mas os presídios não têm condições nenhuma. Os presídios hoje são verdadeiras universidades do crime, onde estão ali marginais perigosos, com pessoas que não têm potencial ofensivo ou periculosidade alguma. Eu espero né, recuperar o tempo perdido, né? Que eu perdi tanto aqui dentro, até mesmo lá fora, né? Com a vida de crime, vida das drogas, né? Procurar um emprego, constituir minha família. Eu acho que é o que a maioria aqui, o que todos esperam, né? Sair desse lugar e viver uma novidade de vida. Poder trabalhar com crochê, que agora vai ser um sonho meu de realizar lá fora, não só aqui dentro, mas como lá fora também, tá ajudando minha família, que depende muito de mim lá fora, que é meu filho, minha mãe, e tá aí um pouco da nossa história aqui dentro. E para a gente continuar esse assunto, eu converso aqui dentro do estúdio agora com o Mauro Rogério Bittencourt. O Mauro é o coordenador de reintegração social da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. Mauro, muito obrigado pela sua participação, por aceitar o nosso convite para estar aqui no Realidade em Pauta. Eu aqui agradeço. Eu começo perguntando para você, Mauro, por que é tão difícil o trabalho da ressocialização de presos aqui no Brasil? Tendo em vista que, o que a nossa reportagem já colocou, né, a execução penal não tem a função apenas de punição, de castigo, mas também de poder fornecer para a sociedade uma forma de reeducar essa pessoa para que ela seja útil à sociedade, não é? Isso. Hoje, um dos grandes entraves para esse trabalho de reintegração social, não só no estado de São Paulo, mas como no Brasil, é o preconceito. Eu acredito que são as histórias que se levantam e que se firmam em torno do preconceito com essas pessoas que estão presas, encarceradas, e principalmente depois que elas saem. Porque esse momento da saída é de suma importância para essas pessoas que estão encarceradas. Elas já cumpriram a sua pena, estão saindo, ou às vezes por um tipo de benefício judicial, livramento condicional, regime aberto, mas certo que já podem estar em liberdade e, no entanto, elas não se encontram aqui fora justamente por conta do preconceito. Agora, eu acho interessante também o fato de que a sociedade, talvez de modo geral, por falta de conhecimento, talvez até, Mauro, espera que um criminoso seja apenas condenado e vá para a penitenciária e fique afastado da sociedade. Só que esse afastamento, pura e simplesmente, não é útil para a própria sociedade, né? Porque ele não traz um benefício para a sociedade apenas em tirar o criminoso das ruas, porque depois ele vai ter que voltar, em algum momento ele vai voltar. Sim. Essa é a maneira como o direito penal achou para separar as pessoas que cometeram delitos da sociedade, que é o encarceramento. Não significa que o encarceramento seja a melhor maneira de se punir ou de fazer com que a reintegração social dessas pessoas, ou fazer com que aquilo que nós queremos, que é que essas pessoas voltem melhor, aconteça. São vários outros fatores que estão envolvidos em torno disso. Você trabalha nessa questão com o Estado de São Paulo. Quais são os projetos, alguns projetos de destaque que o Estado de São Paulo tenha nesse quesito de ressocialização? Sim. Hoje nós trabalhamos 4 grandes frentes. Trabalhamos a reintegração social dentro das unidades prisionais, e aí nós estamos falando de um universo de 170 unidades prisionais, quase 230 mil pessoas presas, o que significa 1/3 da população prisional de todo o país está aqui no estado de São Paulo. Nós trabalhamos com aquelas pessoas que não vão presas, mas que cometeram pequenos delitos e que precisam pagar por esses delitos, então o que nós chamamos aí de alternativas penais, penas alternativas, em especial a pena de prestação de serviço à comunidade. Trabalhamos com aquelas pessoas que já saíram do sistema prisional e que se tornaram egressa e que de alguma forma ainda possuem algumas necessidades, então elas nos procuram e nós buscamos atender estas demandas que elas trazem, e trabalhamos também com aquelas pessoas que estão próximas a ter liberdade, principalmente no regime semiaberto, na questão de empregabilidade e educação.
principalmente com foco, é claro, nos cursos profissionalizantes. E como é que é o acompanhamento de cada educando? É assim que se chama, né? Assim que a gente se refere a... Sim, reeducando ou educando são as melhores colocações. O acompanhamento, nós temos hoje, só para se ter ideia, somente esse ano são cerca de quase 40 mil pessoas que já passaram pelo programa de egresso. Desculpe, 80 mil pessoas 80 mil. que já passaram pelo programa de egresso e que nos buscaram, de alguma forma, algum tipo de demanda para ser atendida. No caso das penas alternativas, hoje nós estamos acompanhando 16 mil pessoas em prestação de serviços à comunidade. No caso da empregabilidade, esse ano já foram mais de 8.500 pessoas qualificadas para o mercado de trabalho em cursos que são corriqueiros aqui fora, não são cursos especiais feitos somente para o público prisional, não. São aqueles cursos que as pessoas elas têm livre acesso aqui fora e nós, através de parcerias, levamos esses cursos lá para dentro para essas pessoas. E no caso das jornadas da cidadania também, que é uma outra ação que é feita dentro dos programas de reintegração, em especial esse programa de capacitação e empregabilidade, nós já temos nos últimos 2 anos um número recorde de atendimento de mais de 1.200.000 pessoas dentro do sistema prisional. Então são números estratosféricos, são números grandes, justamente porque a nossa população é grande, mas são números que têm nos trazido excelentes resultados. E existem estudos, Mauro, que indiquem a efetividade dessa ressocialização, quer dizer, que mostrem que um educando, um ex-presidiário, mas que passou por um processo de ressocialização, de reintegração, volta à sociedade e contribui beneficamente para a sociedade? Sim, existem. Vou te dar um exemplo, que é o caso das penas alternativas. No caso da pena alternativa, ela é feita para aquela pessoa que cometeu pequeno delito, aqueles delitos que nós chamamos de natureza não ofensiva, não grave, e que a pena, por não ser maior que 4 anos, ela não vai cumprir no regime fechado. Evita-se que ela vá para um regime de encarceramento. Então, ela vai pagar prestando serviços à comunidade. Neste caso, das nossas centrais de penas que acompanham essas pessoas, são 74 centrais, unidades de atendimento no estado de São Paulo, nós temos um índice de reincidência que é o menor do país, que é 4,7%. Apenas 4,7% de pessoas que passam por esse programa retornam ou cometem um outro crime. Enquanto aquelas pessoas que sofrem um encarceramento, que passam por um sistema do regime fechado, o índice de reincidência chega a 50%, 60%, 70%, conforme as pesquisas vêm apontando por aí. Então, são cases de sucesso que mostram que a permanência desta pessoa próxima da sociedade ou o contato desta pessoa com a sociedade faz com que ela reintegre mais. E essa permanência, ela está diretamente ligada ao nível de preconceito que aquela sociedade tem em relação a essa pessoa que está saindo. Claro. Mauro, a gente tem que fazer um intervalo, coisa rápida, em 2 minutos, o Realidade em Pauta volta e continua essa conversa.